Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, que bom estar com vocês de volta aqui para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, História, Arqueologia. Hoje eu estou de volta aqui nas ruínas da cidade de Éfeso e eu vou mostrar para você um pouco da cidade de Éfeso e a relação dela com a história do Novo Testamento. Você sabe, tem dois personagens importantíssimos do Novo Testamento que passaram por aqui, que tiveram seu ministério diretamente relacionado com este lugar. Eu estou falando do apóstolo Paulo e do apóstolo João. Eu vou explorar mais a parte de Paulo, o que Paulo falou aqui, como ele viveu, o que o livro de Atos dos Apóstolos reflete a partir das experiências que Paulo teve nesse lugar, porque ele morou aqui por mais de 2 anos. Então vou mostrar para vocês um pedacinho, porque o sítio arqueológico é muito grande, embora os arqueólogos tenham escavado apenas uns 10% ou 15% no máximo de toda a antiga cidade de Éfeso. Aqui atrás você já tem uma parte inicial da cidade, ela entrava por um acesso que ficaria mais distante de onde nós estamos, e aqui você vai conhecer comigo um pouquinho dessas ruínas e a relação disso com o livro de Atos dos Apóstolos. Só que eu queria primeiro fazer um convite especial para vocês. Nós temos muitas pessoas que nos seguem aqui no YouTube, mas não nos seguem no Instagram. Então estou esperando também a sua participação no Instagram. Corre lá, clique lá no Instagram, seja também o nosso seguidor ali, porque eu coloco coisas no Instagram que eu não coloco aqui no YouTube, tá certo? E coisas que eu ponho no YouTube que eu não ponho no Instagram. Então, se você estiver me seguindo tanto no Instagram como no YouTube, você vai ter acesso a tudo que eu apresento. Lembrando que o endereço do Instagram é praticamente o mesmo do YouTube, Rodrigo Silva Arqueologia. É fácil você encontrar. Então, vamos conhecer as ruínas de Éfeso e a relação com o livro de Atos dos Apóstolos? Vem comigo. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês está aqui. Essa parte aqui era uma área administrativa da cidade. Mas olha o que eles encontraram. Isso aqui está em segundo uso. O que é segundo uso? Uma espécie de reciclagem. Vem aqui comigo e vocês vão ver. Eu vou sair aqui para minha sombra não atrapalhar. Você tem uma palavra grega muito antiga que está escrito yrtos. Yrtos em grego significa peixe. Do lado da palavra peixe você tem esse círculo aqui que eu já mostrei em outros vídeos, que é um símbolo cristão, misturando Cristo com a adoração do Deus Sol. O que significa yrtos, peixe? É um anagrama ou uma forma de escrever o nome de Cristo a partir das letras. Aqui você tem a letra iota, que você lê Iesus em grego. Depois o que parece ser um X seria Christos, então Iesus, Christos. A terceira letra seria a letra teta, que forma a palavra theos. Depois você tem o Y, que forma a palavra huios. E o sigma, que equivale ao nosso S, tem a palavra soter. Junto, essa palavra significa Iesus, Christos, Theo, huios, soter. Jesus Cristo, Filho de Deus e Salvador. É a forma, o acróstico da palavra peixe, formando esses elementos do nome de Jesus e da crença cristã primitiva. Só que isso aqui deve ter sido escrito por volta do 2º século, onde cristãos ainda tinham uma religião não permitida por Roma e eles faziam o símbolo do peixe, que você aparece aqui, olha. Tem peixe desenhado aqui em vários lugares, mas depois que o cristianismo ganhou oficialidade romana, houve a mistura com o culto ao sol e o símbolo de Cristo, misturado com o símbolo do sol, passou a ser esta bola. Aliás, se você olhar, eu consigo fazer aqui todas as letras gregas que nós temos no nome yrtos. Você tem aqui no meio o iota, que parece justamente isso aqui. Depois você tem a letra ri, que é o X. Depois você tem o teta, o Y e finalmente o sigma. Eu vou sair daqui porque tem outros grupos chegando, mas deu para você entender? Agora, por que os cristãos simbolizavam a religião deles pelo peixe? Nós não temos uma resposta objetiva para isso, mas nós sabemos que de longa data, como eu falei, do 2º século, talvez até antes, você já tinha os cristãos simbolizando o que era chamado na época do livro de Atos de a seita do caminho, simbolizando a sua fé por um peixe. Seria uma relação ao fato que Jesus multiplicou os peixes no mar da Galileia? Provavelmente, a gente não sabe. Mas o fato é que quando 2 pessoas eram cristãs e marcavam de se conhecer, uma sem saber quem era a outra, a senha que eles tinham era o seguinte: alguém chegava, o primeiro, e fazia no chão o desenho de uma meia-lua. Percebeu?
e ficava parado esperando. O outro, que estava distante, via a meia-lua, chegava discretamente e completava com uma outra meia-lua de baixo, formando o desenho de um peixe, como você viu ali atrás. Então eram cristãos que viveram na época em que o cristianismo ainda era proibido, proscrito, e que moravam aqui em Éfeso. Quem sabe pessoas que conheceram aqueles que conheceram Paulo? Quem sabe pessoas que eram descendentes de famílias que foram convertidas por Paulo? Não sei. E do lado você tem o símbolo já pagão do sincretismo entre os cristãos e o culto ao Deus Sol, o culto de Mitras. Mas vamos que eu tenho outras coisas para mostrar para vocês. Como eu falei para vocês, essa aqui era a parte administrativa da cidade. E essas colunas que você está vendo aqui de fora a fora são chamadas de Basílica Stoa. O que é Basílica Stoa? A Basílica era, nos tempos, já desde Júlio César, era um lugar na cidade onde eles colocavam um prédio administrativo que também estava anexo ao Fórum Romano. Então, questões judiciais, comerciais eram resolvidas aqui. Eles não tinham uma definição muito nítida entre o que era jurídico, o que era comercial e o que era religioso. Esses três elementos se misturavam. É interessante que quando o cristianismo ganhou o status de religião do imperador na época de Constantino e depois com mais força na época de Clovis, e também quando Justiniano deu mais poder ainda para a igreja, durante esse período que eu falei com vocês, do 4º e 5º século, muitos desses elementos de Roma pagã passaram a ser cristianizados. Por exemplo, hoje, quando a gente fala basílica, você não pensa nisso que eu descrevi, você pensa numa igreja, a basílica que fica em tal lugar. Pois a origem da palavra basílica tem a ver com este período, que era um prédio administrativo e jurídico. Aliás, a palavra basílica vem do grego basileus, que significa rei. E aqui era o lugar onde tudo isso acontecia. Por que Paulo veio pregar a Bíblia aqui em Éfeso? Isso é uma coisa boa para explicar para você. Você pode ler ali no livro de Atos dos Apóstolos, mas as razões seriam estas que eu vou descrever. Em primeiro lugar, Éfeso era uma cidade cosmopolita. Aqui havia pessoas de vários lugares, então o que você pregasse aqui ia atingir muito mais pessoas. Era quase que um YouTube da época, digamos assim, né? E além disso, Éfeso tinha a característica de ser uma cidade completamente tolerante com diferentes filosofias. Havia um filósofo muito importante que viveu aqui em Éfeso, que chamava-se Heráclito. E eles tinham um grande orgulho de terem sido a cidade do grande, famoso Heráclito. Heráclito foi muito conhecido, apenas fragmentos de Heráclito sobreviveram até hoje, mas Paulo sabia, poxa, se eles gostam de filosofia, eu tenho conhecimento de filosofia, é um lugar bom para eu atuar. Mas tinha outra coisa também que Paulo aproveitou. Em todos os lugares que Paulo passava, ele era rechaçado. Por quê? Eu já expliquei em outros vídeos e vou repetir aqui para você, a estratégia missionária de Paulo era muito audaciosa e arriscada. Como é que Paulo fazia? Ele chegava numa cidade, por exemplo, a cidade de Tessalônica, a cidade de Corinto, e ele procurava a sinagoga local. Ele chegava na sinagoga, em pouco tempo as pessoas perguntavam, você também é judeu? Que bom! E de onde você vem? Eu venho de Jerusalém. Eu estudei, inclusive, em Jerusalém. É mesmo? Com quem você estudou? Eu estudei aos pés de Gamaliel. Poxa, isso era credencial para Paulo. Automaticamente, o pessoal já chegava no líder da sinagoga, olha, deixa esse homem pregar para a gente um sábado aqui, é uma oportunidade. Imagine se você está numa igreja do interior e chega lá um pregador famoso que estudou em Harvard. Todo mundo vai querer ter a oportunidade de ouvir aquele homem falando. Se você está numa universidade, uma faculdade, e você sabe que um professor de Harvard está ali disponível, os alunos vão pedir ao professor, traz esse homem para dar uma palestra para a gente aqui. Aí Paulo pregava, todo mundo aplaudia, admirava. Paulo ficava no sábado seguinte, pregava, mas ele sabia que assim que ele colocasse Jesus no discurso, aí, como diz o bom português, ia dar BO, ia dar treta. Ele ia ser expulso dali. Mas ao ser expulso, ele já deixava mensagem sobre Jesus. Alguns daquela sinagoga reconheceriam Jesus como Messias e sairiam com Paulo e fundariam uma igreja numa casa. Aí ele fortificaria aqueles irmãos por um tempo, reunia na casa, depois ele deixaria aquele lugar muitas vezes expulso e ia para outra cidade, deixando o núcleo cristão ali. Só que aqui em Éfeso, quando Paulo chegou, havia já na sinagoga de judeus aqui alguns discípulos de João Batista, que haviam sido batizados no batismo de João e reconhecido Jesus como Messias. Ora,
Se pessoas batizadas por João, que reconheciam Jesus como Messias, continuavam frequentando a sinagoga, é porque ela era muito mais tolerante que as demais. Que oportunidade, não é mesmo? Então Paulo começou a ficar na sinagoga, trabalhando com esses discípulos de João. Paulo os rebatiza, porque eles não sabiam do Espírito Santo, eles são rebatizados, e Paulo começa a pregar na sinagoga. Fica 2 meses aqui. Só que, em pouco tempo, começa um tumulto na sinagoga. Aí a Bíblia fala que Paulo, então, retira os seus discípulos, sai da sinagoga e aluga provavelmente ele alugou uma escola. A Bíblia chama de escola de tirano. O que seria essa escola de tirano? Provavelmente, do ponto de vista arqueológico, era esse lugar aqui, ó. Tá vendo o pessoal lá em cima da arquibancada? Aqui era aquele lugar que nós chamamos de Odeon. O que é o Odeon? Numa explicação muito simples, o Odeon é como se fosse um teatro romano pequeno, para pequenas apresentações, para palestras, conferências, cursos. E aqui era um lugar bom para Paulo alugar. Então, do ponto de vista arqueológico, nós temos a possibilidade de ter sido esse lugar a escola de Tirano, onde Paulo, então, deu os seus ensinamentos, e durante 2 anos ele ficou aqui. Eu vou chegar só na porta aqui para vocês poderem ver, tem muitos turistas aqui, mas olha, o pessoal senta aqui ainda para tirar foto, é um lugar muito bonito. Se proceder essa hipótese arqueológica, você pode imaginar, então, que foi nesse lugar que por 2 anos Paulo ficou pregando o Evangelho. É emocionante saber dessa possibilidade de ter sido esse o lugar de Paulo. Bom, por que Paulo alugaria esse lugar? Era comum no mundo grego da época um filósofo alugar um Odeon, um lugar desse, e dar os seus ensinamentos. A rigor, o objetivo principal do Odeon seria, como eu falei, pequenas apresentações, principalmente de cunho musical. Mas, assim como eles alugam às vezes um teatro, tanto para teatro quanto para uma palestra, o lugar também poderia ser alugado por Paulo para dar os seus ensinamentos sobre Cristo. E quem sabe essa não foi a estratégia de Paulo. Já que ele começava na sinagoga pregando e atraía judeus, ele talvez começou aqui falando de filosofia. Provavelmente ele falou então de Heráclito. Provavelmente ele falou dos gregos, ele citava os autores gregos, Arato. Inclusive Epimênides foi um autor que Paulo cita na carta a Tito, dando a entender que ele conhecia bastante todo esse lugar. E olha que interessante, eu conversando com vocês, olha aqui no chão, que coisa bem pequenininha que eu acabei de encontrar. Vocês estão vendo essa alcinha aqui, olha? Isso aqui é um pedaço de uma cerâmica grega e com a alça aqui. Restos da arqueologia nos contando a história. Vamos continuar? Esse setor onde eu estou aqui é o setor do curetes. O que é curetes? Curetes era um tipo de sacerdócio daquela época, tá bem? Sacerdócio no sentido pagão da palavra. Hoje você usa até a palavra cúria, né, que é aquele representante metropolitano de vários religiosos. Também vem do grego. Muita coisa que nós temos hoje vem do grego. E esses curetes que ficavam aqui, eles administravam tanto a parte judicial da cidade, a cúria, como também a parte religiosa. Embora o templo original de Diana, a grande deusa dos Efésios, ficasse num ponto lá atrás, foi nesse lugar aqui, próximo a essas colunas que você está vendo, que os arqueólogos encontraram uma grande estátua de Diana, a famosa Diana dos Efésios, que é mencionada no livro de Atos dos Apóstolos. Essa deusa, ela tinha uma história, uma mitologia muito interessante, porque aqui, em tempos bem antigos, eu estou falando milênios antes de Cristo, você tinha a adoração na região que eles chamam hoje na Turquia de Selçuk, é um nome difícil, Selçuk, e eles tinham a adoração de uma mulher como sendo a grande deusa mãe. Os primeiros elementos dessa adoração mostram uma mulher bem gorda, com seios bem fartos, demonstrando uma grande mãe. Quando eu falo mulher gorda, eu não estou falando com nenhum sentido pejorativo, estou apenas descrevendo as estatuetas que eram encontradas, porque na época deles, quanto maior fossem os seios de uma mulher e mais volumoso o seu corpo, significaria que ela era uma grande mãe. E esta foi uma forma de culto sagrado do feminino que houve na região aqui. E você sabe, religião geralmente é marcada por 2 elementos, o sincretismo e a adaptação. Você tem, por exemplo, um tipo de catolicismo no Brasil que não é necessariamente o tipo de catolicismo europeu. O protestantismo do sul dos Estados Unidos é diferente do protestantismo que tem no Nordeste brasileiro. Então você tem a adaptação, a regionalização
da igreja, do culto, da religião. E além disso, o sincretismo, quando elementos de outras religiões começam a vir. Na mitologia grega, essa grande deusa mãe se tornou a Artemis, ou Artemisia, como se diz em grego. Artemision é o templo de Artemis. Artemis era mostrada como sendo uma caçadora, com minissaia, com arco e flecha na mão, sempre em posição de caça. Só que a Artemis era ao mesmo tempo a protetora dos animais, da floresta, caçadora, mas protetora, e protetora das mulheres que estavam grávidas. Roma, quando administrou tudo isso aqui, Roma plagiou muita coisa da cultura grega. Por exemplo, os deuses do Olimpo viraram deuses romanos. Zeus virou Júpiter, Poseidon virou Netuno, Eros virou Cupido e assim por diante. E também plagiou muitas histórias. A Ilíada de Homero, por exemplo, virou a Eneida de Virgílio. E nesses plágios romanos, a Artemis virou Diana, Diana dos Efésios. E o centro da adoração de Diana estava aqui. Então, repetindo, nesse lugar, eles encontraram uma grande estátua de Diana. E se você ler com calma, depois desse vídeo, o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que houve uma grande celeuma durante o período que Paulo esteve aqui, onde ele foi expulso da cidade. Depois de 2 anos morando aqui, Paulo foi expulso. Por quê? Porque ourives que ganhavam a vida fazendo estátuas de Diana se sentiram ameaçados pela pregação de Paulo. Todas essas coisas você vai entendendo pela arqueologia bíblica, que dá um contexto para aquelas passagens que muitas vezes você lê na Bíblia e não entende, e aqui a coisa fica clara. Aliás, aproveitando o ensejo, muitas dessas informações eu dou também no meu curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Então, se você se inscrever no curso depois desse vídeo, você vai ter muitas informações. Você vai ter informação teológica e arqueológica de peso para você entender melhor a Bíblia, passar para as pessoas. E, em contrapartida, ao fazer parte desse curso, você também está ajudando a construir o Museu de Arqueologia Bíblica no UNASP, em São Paulo, onde nós temos várias peças, inclusive, relacionadas à história que eu estou contando. Nós temos lá, inclusive, 2 estátuas de Diana dos Efésios, para você entender aquela passagem da Bíblia. Mas vamos continuar, que eu tenho mais coisas para mostrar para vocês. Aqui é um lugar muito concorrido, você tem turistas do mundo inteiro que vêm visitar. E descendo a parte da rua que nós temos aqui, que é apinhada de gente, por isso que eu nem gravei lá, você tem essas ruínas aqui, que é da escola de medicina da cidade de Éfeso. Aqui então funcionava um centro médico. Já vi também comentaristas bíblicos acreditando que a escola de Tirano podia ser alguma parte da escola de medicina que Paulo teria alugado. Eu sou mais partidário da teoria que a escola de Tirano seria lá no Odeon. Mas para que você saiba que há essas 2 explicações, ou essas 2 hipóteses, alguns pensam que pode ter sido por aqui o lugar também que Paulo acabou alugando para dar os seus ensinamentos. Mas vamos continuar, porque olha quanta gente, só vou mostrar para vocês um pouquinho, olha quantas pessoas aqui. Tem muitos navios também que saem daqui para a Grécia e chegam da Grécia, então muitas dessas pessoas, elas estão em cruzeiros. Aí o cruzeiro para aqui, eles descem, tem um dia de visita em Éfeso, entram no cruzeiro e continuam indo pelas ilhas gregas. Nós ainda estamos só na Turquia e vamos continuar aqui por enquanto. Então vamos lá. Aqui uma curiosidade para vocês, eu não sei se eu vou conseguir chegar perto, que é o lugar mais disputado para tirar foto. Vem aqui, meu bem, eu vou mostrar. Vem aqui comigo. Por que todo mundo para aqui e tira foto aqui? Tá vendo aquela mulher de asas ali no fundo? Olha lá. Estão vendo? Vamos chegar aqui pertinho, não quero atrapalhar a foto de ninguém. Esta aqui é a deusa Nike, a deusa da vitória, tá bom? Nike em grego significa vitória. Então você tem a palavra, por exemplo, Nikolaos, a vitória do povo, tá bom? Nike é a vitória. E não tem um tênis famoso que se chama Nike? Pois é, a Nike é inspirada nessa deusa aí atrás, a deusa Nike. Por isso que a Nike tem aquele formato que lembra a vitória, tá certo? Com suas asas, levando aí a conquista para as pessoas. Isso aqui é só uma curiosidade, não tem nada a ver com Paulo. Vamos continuar. Por toda essa antiga avenida aqui, você tem muito dessas colunas com inscrições gregas aqui. Esses geralmente são altares de sacrifícios pessoais.
Tem uma outra parte da história que eu não vou contar nesse vídeo, numa outra oportunidade eu conto para vocês, que quando... Agora eu não estou falando de Paulo, estou falando de João. Quando João morou aqui na cidade de Éfeso, o imperador de Roma era Domiciano. E Domiciano quis uma estratégia para transformar o culto do imperador num culto ao imperador vivo. Por quê? O imperador geralmente era adorado depois que ele morria. Então, por exemplo, Augusto César, Tibério César, eles só foram divinizados após a sua morte. Então, depois da sua morte, é que incensos eram oferecidos a ele, ainda já morto, melhor dizendo, já morto. Domiciano queria mudar essa lei. Ele queria ser adorado não depois que ele morresse, mas com ele em vida. E qual foi o centro da Ásia Menor que promulgou este culto ao imperador com ele vivo? Justamente aqui Éfeso. Por isso que Éfeso até ganhou o título de Neócoroi, seria a guardiã dos deuses, ou a guardiã dos templos, melhor dizendo. Então, por isso que João acabou sendo banido daqui, porque a pregação de João, conforme a pregação de Paulo anos antes, era uma pregação contra a idolatria, contra o culto a qualquer um que não fosse o único Deus. E altares como estes eram usados por pessoas que estavam adorando a pessoa do imperador. Às vezes as pessoas passam aqui, mas o olho do arqueólogo vai mais assim nos detalhes. Você está vendo isso aqui embaixo? Essa pedra aqui é o que a gente chama de pedra de segundo uso. Ela não era originalmente daqui. Você vê que ela foi cortada e colocada aqui como um remendo. Então você está vendo que ela tem aqui esse formato. Eu não sei se vocês em casa conseguem ver. Tem aqui como se fosse um retângulo. E aqui você tem vários pontinhos, com um ponto maior aqui no meio. E aqui também tem a continuidade do retângulo que vinha aqui, ó. Isto aqui era um jogo de rua. Era muito comum nos cardos romanos, por exemplo, as pessoas tinham lojas de um lado, lojas de um outro, nifeums, que eram uma espécie de chafariz, lugares de templo aos imperadores, como Trajano, como Adriano, como qualquer outro. E os transeuntes, as pessoas que viviam nesse lugar, também às vezes passavam um tempo ali na porta de uma loja ou qualquer coisa, jogando no chão. Então eles jogavam, era um costume romano muito comum, jogar no chão. Você fazia isso aqui, então já deixavam pronto para as pessoas fazerem a sua aposta. Se você ler o Evangelho, lá fala que Jesus também, quando foi crucificado, que os soldados romanos ao pé da cruz lançavam sorte disputando as vestes de Cristo. Então aquele costume dos soldados romanos ao pé da cruz é o que você tem aqui. Os romanos sempre gostavam de jogos ao ar livre. Você se lembra que eu falei que Éfeso se tornou um centro difusor ali do culto ao imperador Domiciano com ele em vida, e isso deu problemas para João, que foi banido daqui? Aqui nós temos uma inscrição que confirma isso que eu falei. Aqui está uma inscrição em grego, você está vendo? E aqui você tem a primeira frase lá em cima, a primeira linha, ela está apagada, mas você tem lá Bas, que seria a abreviatura de Basileus. Aí na segunda linha, na terceira linha, eu já mostrei para a Laura aqui onde ela deve mostrar, você tem a palavra Neócoroi. Neócoroi é aquela palavra que eu falei com vocês que significa guardiã dos templos. Neócoroi Efesion. Neócoroi Efesion. Esta frase em grego significa que Éfeso era justamente a guardiã dos templos. Então, quando o imperador Domiciano quis fazer aquela mudança que eu mencionei ali atrás, que ele ia transformar o culto ao imperador ainda em vida, ele fez uma barganha política com o pessoal de Éfeso. Vocês me ajudam a implantar isso e eu coloco vocês como os Neócoroi, os guardiães do templo. Então eles ganhariam muitas vantagens por causa disso. E foi nesse contexto que João foi banido para a ilha de Patmos. Essa aqui é outra parte muito concorrida do passeio, então vocês se preparem para me ouvir falando com guia junto, pessoas em várias línguas. É o banheiro público da cidade. E as pessoas têm um certo fascínio por ver isso aqui, né? Vou passar por aqui, venham comigo, você vai conhecer. Essa aqui é uma parte concorrida, muita gente vem para cá porque tem um fetiche em conhecer o banheiro público de Éfeso. Ficava aqui.
E como você vê, não havia privacidade nenhuma. As pessoas sentavam uma do lado da outra e aqui embaixo você tinha justamente o esgoto para onde todas as fezes humanas eram levadas até o rio. E o curioso nessa época que havia esse banheiro público aqui é que ali atrás eles colocavam uma orquestra tocando para quando viesse alguém muito importante aqui, o barulho da flatulência não fosse tão escutado lá fora. Incrível, né? E aqui também eles colocavam alguns escravos acendendo incenso por causa do mau cheiro. Ah, uma coisa que você tem aqui para todo lado são gatinhos, viu? Muitos gatos aqui por todo lado aqui. Acho que eles gostam de gato e eles ficam aqui para toda parte. Então você conheceu o banheiro público de Éfeso. Do lado de fora aqui dessa latrina que eu acabei de mostrar para vocês, os turistas acabam passando direto e vão só preocupados em a latrina e os guias dão explicação sobre a latrina, mas eu penso que tem algo tão importante ou mais importante do lado de fora aqui da latrina. Eu já esperei que eles passarem os grupos para a gente poder fazer isso para vocês e eles nunca param aqui, só explicam a latrina e entram direto. Mas aqui você tem justamente o que? O entalhe da deusa Diana. Você está vendo aqui, olha? Essa é a deusa Diana dos Efésios, com animais aqui. O entalhe está bastante isso aí são guias que ficam gritando para o grupo andar mais rápido, que o dele está atrás. Esse tipo de coisa acontece sempre aqui. Tem um grupo na frente, está demorando, ele está agilizando o grupo. Mas aqui você tem então a famosa Diana dos Efésios. Esse entalhe é da época do apóstolo Paulo. Pessoal, essa parte aqui de Éfeso é a parte que mostra alguma das casas das pessoas mais ricas. É uma parte que está separada da área aberta lá, e eu quero mostrar para vocês aqui também. Você tem aqui restos de uma casa, tá certo? Eles chamam de edícula em latim, mas não pense edícula no sentido que nós temos no Brasil de uma casa pequena, não, era a casa de alguém muito rico. Agora o curioso é que essa casa de alguém muito rico, ela foi transformada para um lugar de reuniões religiosas. Você tem aqui as colunas, com uma área aberta, que eles chamavam de peristilium, seria essa colunata aqui, com um jardim aberto. Você tinha então um átrio aqui, um lugar de ambientação das pessoas. E aqui, naquela parte ali, é como se fosse um altar. Você ainda tem, inclusive, nas paredes lá, a marca do reboco original com a tinta. Nós não podemos afirmar, mas alguns trabalham com a hipótese que, quem sabe, alguns cristãos talvez se reuniram aqui quando pessoas foram se convertendo, e por que não imaginar que alguém rico também se converteu ao cristianismo? Eu fiz um vídeo aqui no YouTube, um tempo atrás, mostrando a igreja cristã primitiva de Laodiceia, que era uma igreja feita numa casa, depois essa casa foi ampliada, adaptada para uma domus ecclesia, e nós temos isso aqui. Só um detalhe que eu esqueci de mencionar ali em Laodiceia, mas eu quero falar aqui em Éfeso, é que essas casas cristãs, quando foram adaptadas, elas tinham um detalhe, um certo destaque, digamos assim, para a área onde eles faziam as reuniões de comida, as ceias. E, de fato, o livro de Atos dos Apóstolos diz que eles se reuniam para partir o pão. Então você tem aqui um ambiente desse, não posso afirmar, mas quem sabe não foi aqui que os cristãos se reuniram, aqueles primeiros conversos, tanto da pregação do apóstolo Paulo, quanto da pregação do apóstolo João. Vamos continuar aqui. Como parte de todo esse complexo de casas, casas de ricos, eu repito, você tem aqui esta basílica. Eu falei no início do vídeo sobre a basílica. Então aqui era uma espécie de piscina interna que você tinha. Você tem ali o ápsum, que é a parte circular da basílica. E o mais impressionante aqui são os rebocos da parede com desenhos ainda originais de mulheres, muito bem preservados, coisa de 2000 anos. Como eu falei, a gente não tem uma certeza absoluta de qual seria o lugar original da Igreja dos Cristãos, mas por que não supor que alguma coisa pode ter vindo para cá e alguma dessas casas teve o seu dono, a sua dona, convertido ao cristianismo e depois transformou numa domus ecclesia. Vamos esperar novos achados arqueológicos. Agora aqui, de qualquer maneira, é o lugar dos ricos mesmo. Veja o mosaico do chão, que ainda está muito bem preservado, algumas das paredes ainda com a tinta original. Então dá para você ter uma noção como era a vida diária aqui de Éfeso
há 2.000 anos atrás. É lógico que quando a gente vai lá para fora, a gente encontra muita coisa posterior à época dos apóstolos, como por exemplo a famosa Biblioteca de Celso, que você sempre vê nos vídeos sobre Éfeso. Essa biblioteca é posterior à época de Paulo e posterior à época de João. Algumas casas aqui são desde o primeiro século, algumas foram inclusive reformadas no ano 100 de nossa era, e enfim, é uma estrutura realmente maravilhosa, muito bem preservada. Bom, ainda aqui eu quero mostrar uma curiosidade para vocês. Nós estamos no terraço daquelas casas antigas, como eu falei. Ali embaixo, você pode ver que tem um mosaico no chão e alguns rebocos das paredes muito bem preservados. Você tem um reboco branco com um contorno mais ou menos esverdeado e lá na frente você tem um reboco vermelho com um contorno amarelo. Você está vendo? Ali justamente naquele contorno, eu vou mostrar direitinho para vocês, esse aqui, ó, esse aqui que eu quero chamar a sua atenção. Você tem então o contorno amarelo e o reboco vermelho. Por quê? Porque ali eles encontraram alguns desenhos e uma lista de preços que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês qual é. E além disso, guarda essa informação aí, daqui a pouquinho eu vou voltar a ela. Nesta casa aqui também, eles encontraram evidências do culto ao imperador. Como eu falei lá atrás, antes de Domiciano, o imperador só era cultuado como um deus depois da sua morte. Então, nessa casa que eles encontraram muito bem preservado, é lógico que não está aqui hoje, foi levado para o Museu de Éfeso, esses objetos aqui. Nós vamos mostrar a fotografia para você, porque o original, como eu falei, está no Museu de Éfeso. Eles encontraram 2 colunas com 2 bustos. Tá vendo aqui, olha? Aqui é a fotografia de quanto eles escavaram o lugar. Você tinha esse nicho aqui, esse nicho, e aqui você tinha os 2 bustos, um do lado do outro. Então esse aqui era um altar. Esse lugar era chamado na casa romana de lares. Os lares eram espíritos que protegiam a casa, então havia adoração aos lares, de onde vem a palavra lar. E os 2 bustos que eles encontraram estão aqui. Quem são eles? O imperador Tibério, segundo imperador de Roma, depois de Augusto, então você tem Tibério, e sua mãe Lívia. Então indicando que os que moravam nesta casa ofereciam constantemente incenso a Tibério e sua mãe. Agora lembra aquele reboco que eu mostrei para vocês ali embaixo? Já que a gente não pode chegar até lá, eu vou mostrar uma fotografia do que está ali e você vai ver. Só pedir licença aqui para eu passar, para mostrar para vocês. Olha aqui na foto, você tem o desenho de gladiadores lutando. Ou seja, alguém desenhou ali na parede, pichou na parede, 2 gladiadores. Um aqui, com uma espécie de espada pequena, combatendo contra o outro que está com o escudo na mão e uma outra espada. Você está vendo? Agora, além desses desenhos dos gladiadores que alguém fez ali, há uma inscrição em grego que está ao lado. Aqui tem restos da inscrição. E essa inscrição é interessante porque ela traz justamente preços, uma tabela de preços de coisas que talvez eram comercializadas ali, dando a entender que essa casa de ricos, durante algum tempo, ela acabou se tornando algo comercial. E os preços são dados em asses. O asse é justamente aquela moeda que é mencionada no Novo Testamento, quando Jesus fala, não se vendem 5 pardais, se eu não me engano, por 2 asses. As moedas geralmente eram cunhadas. Mas o asse era uma moeda que não era cunhada. Eles não colocavam uma placa de metal e batiam por cima formando a moeda. Esta moeda ela era derretida, o metal dela era derretido, colocado numa forma e levado até um forno. E como essa moeda era assada, ela tinha o nome latino de assum, ou no plural, asses, tá bom? Então os asses eram moedas romanas. Agora, dessa lista, você tem várias coisas aqui, ó, por exemplo, cevada. A cevada custava meio asse, tá bom? Meio asse. Agora, a palavra que me chama mais a atenção aqui é justamente esta que vem aqui, olha. É cromaia, tá bom? Cromaia. O que é justamente isso aqui? Prostituição. Ou seja, você também pagaria 1 denário, que é uma outra moeda romana, para ter uma garota de programa com você. Isto aqui na área rica da cidade. Vamos continuar? Esta aqui é a Biblioteca de Celso. Como eu já mencionei anteriormente, ela é posterior aos tempos do apóstolo João. Quando João viveu aqui e antes dele Paulo, essa biblioteca ainda não estava erguida.
Mas como é um cartão postal de Éfeso, eu acho que vale a pena mostrar para vocês. Bem, eu vou terminar a nossa breve visita aqui em Éfeso, nesse lugar. Sim, breve visita, porque se eu fosse mostrar para você cada detalhe, pode ter certeza, esse vídeo ia ficar 4 vezes maior. Mas eu acho que você deu para ter uma noção de muitas coisas, né? Esse lugar onde eu estou aqui é o famoso teatro da cidade de Éfeso. Muita parte dele ainda está preservada, como as arquibancadas, por exemplo. E você imagina que naquela época muitos espetáculos aconteciam aqui. Aqui cabe aproximadamente 25 mil pessoas. Então você vê que era realmente uma construção muito grande, eles assistiam. Mas, além dos shows, aqui também se tornou um símbolo de conflitos políticos, debates e um episódio ruim da vida de Paulo aconteceu aqui. Por quê? Lembra que Paulo, você pode ler isso com calma depois desse vídeo ali no livro de Atos dos Apóstolos, Paulo começou a ter problemas aqui em Éfeso por causa dos ourives, especialmente um homem chamado Demétrios, que ele ganhava vida fazendo estatuetas da deusa Diana dos Efésios. E o que aconteceu? Ele ficou prejudicado nos seus negócios por causa da pregação de Paulo e provocou um tumulto contra Paulo. E ele começou a dar gritos de ordem na multidão, né? Grande a Diana dos Efésios. A Diana dos Efésios, e o livro de Atos dos Apóstolos diz que a multidão veio justamente para esse teatro aqui. E eles quase lincharam 2 companheiros de Paulo. A briga foi feia. E o próprio Paulo, por pouco, foi morto aqui. Agora você imagina, a mesma cidade de Éfeso, que deu tanta alegria para Paulo, que converteu tantas pessoas, onde ele ficou mais de 2 anos, aqui estava quase querendo matá-lo. Paulo deve ter saído muito frustrado, chateado, e quem é pregador do evangelho passa por esses altos e baixos. Você recebe às vezes o feedback, eu vou sair daqui porque tem alguém explicando ali para não atrapalhar. Você recebe às vezes o feedback de alguém que se converteu por uma mensagem que você pregou, alguém que dá um testemunho bonito de mudança de vida por causa do evangelho, e ao mesmo tempo você às vezes pode sofrer um cancelamento, uma lacração, uma crucifixão. Mas ainda que isso aconteça com pessoas que labutam pregando a palavra de Deus, saiba que se você for cancelado por causa do seu compromisso com a palavra de Deus, se isso acontecer comigo, eu quero lembrar disso também, lembre-se de Paulo. Você não está em má companhia, porque o grande apóstolo Paulo também foi cancelado. Imagina uma multidão de pessoas sentada aqui, gritando, grande a Diana dos Efésios, grande a Diana dos Efésios. O tempo passou, Diana não é nada, mas o evangelho que Paulo pregou está aqui até hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça, depois dele, de se inscrever no meu curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, e eu aguardo você no nosso próximo encontro, ainda que seja um encontro virtual. E também não esqueça de correr lá do Instagram e nos seguir também em mais esta rede social. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.